Boa noite, bem-vindos a mais um programa Urbanidades pela TV Unisantos, pelo nosso site www.programaurbanidades.com.br e agora nós temos mais um canal de difusão de nosso programa. A partir do programa de hoje, você também pode acompanhar a gente pela Rádio Boa Nova FM, 96,3 MHz. A gente tem uma transmissão simultânea. Você que está vendo pela internet não tem isso, mas também não precisa, não é? Mas quem está em casa tem que sair, sintoniza o rádio, acompanha o programa pela rádio. E quem está na rádio, bem-vindos ao programa. O programa Urbanidades, ele já está no seu 4º ano de vida. Foram mais de 85 programas, 85 temas sobre questões urbanas que nós achamos que são relevantes para o seu dia a dia, para o seu cotidiano, para a vida nessa nossa região. Dentro desse conceito de tema relevante, eu tenho hoje com a gente aqui o Rafael Matheus Barreto, a quem eu agradeço a visita e o convite. O Barreto, como é conhecido, meu amigo aqui, ele é professor da casa nos cursos de Administração, Relações Públicas e Engenharia de Produção. E ele não vai falar desses cursos especificamente, mas vai falar de uma coisa que transcende um pouco o espectro deles, que é a questão do empreendedorismo. O Rafael também é consultor de negócios do Sebrae. Né? E aproveitando o anacronismo dessa questão de eu quero abrir uma empresa, eu quero começar meu negócio, eu estou com medo de perder o emprego, quem sabe seja a hora de começar uma coisa nova. Com uma crise, o que aparentemente pode ser uma antítese, não seja o melhor momento, a equipe resolveu chamá-lo para a gente especular um pouco com isso nesses 30 minutos, que na verdade já são menos porque eu falei muito. Rafael, em tempos de crise, dá para abrir uma empresa? Bacana, muito legal a pergunta. Gostaria de agradecer a participação aí com vocês. Lembrar também que agora estou em gastronomia, esqueci de comentar com vocês. Senão depois a Rosângela lá fica brava com a gente. E vamos à pergunta então. Se dá para a gente abrir uma empresa em tempos de crise? Abrir uma empresa a gente sempre pode, certo? E aí em épocas de crise algumas pessoas perguntam, poxa, mas será que é o momento? A gente tem que pensar em duas vertentes. A primeira é empreendedorismo por necessidade. Você até começou falando assim, caramba, será que eu vou perder o emprego? Não é minha hora de abrir uma? Esse é o cara que pensa no empreendedorismo por necessidade. Eu preciso abrir um negócio porque eu preciso me alimentar, porque eu preciso cuidar da minha família. Esse empreendedorismo é muito mais difícil, porque você está preocupado com você e não com o teu público. É quase que, não sei se eu vou inventar um termo aqui, um empreendedorismo de subsistência. Exatamente, até gostei, vou usar agora. Porque ele está preocupado como ele vai sobreviver. Ele não está muito preocupado com o que ele tem para fornecer. O segundo empreendedorismo, e muito mais assertivo, é o por oportunidade. Olha, eu percebi uma oportunidade e aí eu vou atrás dessa oportunidade. Opa, está faltando algo no mercado. Então, em tempos de crise, realmente a gente tem uma certa dificuldade em abertura de crédito, em conseguir alguns clientes, mas também aparecem muitas oportunidades por aí. Por exemplo, a gente percebeu aí que as empresas, as concessionárias, elas estão tendo uma redução aí drástica de venda de carros. Então, se eu não vendo meu carro, de repente eu levo numa oficina mecânica para dar um trato no meu carro usado. Então, as oficinas mecânicas, em algum momento, elas estão tendo um melhor aproveitamento nesse tempo, porque eu deixo de trocar meu carro, logo eu tenho que fazer a manutenção dele. Eu estava olhando também um chefe famoso, onde ele está começando a montar umas rotisserias. Por quê? Porque ele percebeu que as famílias não estão indo mais para o restaurante, elas estão fazendo mais jantares em casa, chamando os amigos. Então, ao invés de eu montar um novo restaurante, o que eu faço? Eu monto alguns pratos rápidos, numa casa de massas, vai lá, o rapaz compra a massa e monta em casa. Então são oportunidades que aparecem também com a crise. Tá. A priori, qualquer pessoa pode empreender? Sim, sim. E a gente fala que empreendedorismo não é um talento. Empreendedorismo é um comportamento. Tá, que pode ser aprendido. Exatamente. Empreendedorismo pode ser aprendido. E é muito legal, porque é questão de hábito. Se você realmente trabalhar o empreendedorismo, trabalhar a sua gestão, ela vai funcionar bem. Mas, por exemplo, existe um perfil de empreendedor que é menos adequado a empreender? Eu sei que parece ser antagônico isso, mas
Assim, porque eu consigo entender que a pessoa se motive por uma oportunidade que aparentemente ele encontrou. Eu acredito que no primeiro momento ele tem que saber se isso é verdadeiramente uma oportunidade ou ele vai lá e existem muitas... um aplicativo, hoje a mania é bolar aplicativo. Né? Exatamente. E aí o cara bola um aplicativo mágico só para descobrir que tem 50 iguais ao dele. Isso não é um cuidado que a pessoa tem que ter? Com certeza. Existem 10 características do comportamento empreendedor. Eu vou falar até um pouquinho diferente do que você me perguntou. Poxa, existe um perfil menos adequado? Vamos tentar trabalhar qual é o perfil mais adequado. Existem 10 características. Essas características a gente tem lá no site do Sebrae, mas alguns bem importantes. Busca de oportunidades e iniciativa. Persistência. Quer dizer, vamos fazer você não precisa dar os 10, não tem problema, mas esse busca de oportunidade, que é aquele cara antenado, que percebe a crise, percebe que onde, essa coisa, né? Ele percebe, puxa vida, as oficinas mecânicas agora estão num momento em alta. Exatamente. Ele vai atrás, ele fica o tempo todo antenado para conseguir descobrir se existem oportunidades no meio em que ele vive. E se existir essa oportunidade, ele toma iniciativa. Então, esses comportamentos, esses 10 comportamentos, eles fazem a pessoa chegar mais próximo ao empreendedorismo de sucesso, digamos assim. E qual é o pessoal que tem menos perfil para empreendedorismo? É aquela pessoa que pensa em empreendedorismo, de repente, por necessidade, ou então aquela que pensa, vou abrir meu negócio porque eu quero trabalhar menos. A pessoa, por algum momento, ela entende que ser empreendedor, ela vai trabalhar menos. Até tem uma piadinha. Aquela coisa, vou ser chefe, então eu vou trabalhar menos. Né? Tem até uma piadinha nossa, né? Que eles falam assim, se eu for empreendedor, se eu tiver minha própria empresa, não tem horário para entrar nem para sair. E é uma verdade. Não tem horário para entrar. Se o funcionário dele entra às 8, tem dia que ele vai chegar às 7. Não tem horário para sair. O funcionário dele sai às 18, tem dia que ele vai sair às 20. Quer dizer, existem alguns mitos aí que tem que ser quebrados de partida, né? Exatamente. Se você é dono do seu negócio, com certeza você vai trabalhar mais. Não com certeza, mas é o seu negócio. Você tem que se empenhar para atingir o seu objetivo. Qual a sua meta? Tá. E, bom, a gente vai tentar, nos próximos blocos, dar uma orientação de como começa esse processo, mas eu queria especular um pouco mais isso. Né? Nesse primeiro, talvez, entender se o momento é bom ou não para empreender. Então, para resumir, é um bom momento? É um momento de cautela. Não é um momento para você deixar de empreender, mas a gente tem que tomar mais alguns cuidados. Alguns cuidados porque o dinheiro, como é que funciona a economia? É o dinheiro trocando de mão em mão. E a partir do momento que existe uma crise ou até mesmo uma especulação, todas as pessoas, elas ficam com o dinheiro mais preso em suas mãos. Então, não é que não é um momento de você empreender e nem um super momento para você empreender. Você tem que pesquisar bastante, com cautela. A gente vai falar mais para frente sobre como fazer isso. Então, se você montar um plano de negócio de forma adequada, a sua chance de obter sucesso é muito maior de quem simplesmente vai lá e levanta as portas de um estabelecimento. Sim. E assim, já foi o tempo em que empreender significa eu vou fazer tortas em casa. Eu cozinho bem, vou fazer meia dúzia de tortas e é simplesmente vou vender para minha irmã, para minha vizinha. Isso não basta mais, né? Você tem que ter o plano de negócios. Né? Exato. Para começar o seu negócio, sim. E o importante no que você tocou é que o empreendedorismo é muito mais a gestão do que a operação. Tá. O que eu quero dizer com isso? Não diz agora o que você quer dizer com isso, senão o pessoal desliga. A gente volta daqui a um minuto e ele fala qual é a diferença dessa operação e gestão. E é isso. Fica com a gente, mesmo pela rádio.